Gustavo Gomes, o Flamengo tem uma situação encaminhada com o jogador. Sobre Claudinho, teve pelo Red Bull Bragantino, o Flamengo tentou no passado, fez uma oferta, não foi aceita. O Flamengo recebeu uma sinalização de que poderia, o Zenit topa fazer negócio com o Claudinho para trazê-lo neste momento. Plantão urgentíssimo no Flamengo, hein? A imprensa nessa segunda-feira crava Gustavo Gomes em reviravolta por Gabigol em negociação com o Palmeiras. Jornalista dá informação exclusiva e a chegada de Claudinho como primeiro reforço do Flamengo nessa janela de transferência. Separei aqui 3 cortes da imprensa esportiva pra gente analisar. Já se inscreva no canal, acione o sino das notificações, deixa o seu like e bora pro vídeo. Flamengo na tela, melhores momentos. Bigode, era obrigação, Bigode. Era obrigação. Dentro de casa era obrigação. Claro, até pelas oportunidades criadas, né? A gente não fala isso da boca pra fora, o Flamengo foi melhor no jogo, o Walter estava numa noite inspiradíssima. Ajuda, né? Inspiradíssima. E eu acho que, assim, a gente fala aqui de obrigação e tudo mais, no final do jogo deu pra gente ter uma dimensão do quanto esses jogadores estão se doando, quanto eles estão querendo, estão correndo, em busca de uma alegria maior ao torcedor, que é esse título. Diversos jogadores, assim que o juiz apitou o fim do jogo, desabaram no gramado de cansaço. Agora, esse gol aí, especialmente, falando individualmente desse gol, eu achei que faltou alguém encurtar um pouco. O Derek teve muita liberdade para carregar a bola. Muito no início? Talvez, mas mesmo se for no início ou no final, isso não pode acontecer. Alguém tinha que tirar o espaço. Igual o gol do Luiz Henrique, Botafogo. Mas um empate que, assim, o sabor amargo, pelo menos pontuou, não perdeu. E no fim das contas, trocou com o Galo, né? É como se tivesse empatado com o Atlético e ganhado do Cuiabá. O João Batista Oliveira, cadê? Vem aqui pra mim rapidinho, Pedrinho. Um beijo pro João Batista Oliveira, tá assistindo a gente, se amarra no programa, tá aqui acompanhando, mandou foto da gente. Tamo junto. Fernandão, rapidinho pra gente passar pra seleção brasileira. Saúde, cavalo. Saúde. Pra gente passar pra seleção, bem alegria. Passar pra seleção brasileira. É pra preocupar ou não? É óbvio que não. Mas são 2 pontos jogados fora. Não, pô. Muito mérito do Cuiabá também, que soube se defender. E qual a metativa de Cuiabá? Vai ter uma hora que eu vou dizer, hein? Porque o Flamengo teve baixas, né? Alguns jogadores não estavam no mesmo nível que os outros. O Tite fez mudança, ele não está esperando muito para resolver os problemas. E o Flamengo foi muito bem quando disse da equipe, da dificuldade física que o Flamengo está tendo com 8 desfalques, fora os caras que entraram e tiveram que sair por algum motivo físico ou outro. Legal a gente falar também, o gol do Pedro foi muito parecido com o gol contra o Amazonas, só que contra o Amazonas foi o Vinha que cruzou e dessa vez foi o Ayrton Lucas que fez mais um jogo legal, fez um gol muito bonito na outra partida, agora fez um cruzamento importante para dar esse empate ao Flamengo. Essa consistência defensiva vem agradando muito ao Tite. Olha o gol, olha que gol bonito, né, cara? Tá rindo Você tá rindo, Bigode? O Pedro quase sobe no Lucas Mineiro. Olha o Lucas Mineiro. Que testada do Pedro, hein, meu irmão? Não, e pedir a galera para ter um pouco mais de paciência com os meninos, né? Com essa oscilação técnica dos meninos, faz parte. São garotos, estão chegando no profissional agora, um nível muito alto e pode continuar, já vê. Gabigol vai completar 28 anos, né? Dudu já tem mais de 30 anos e vem de uma lesão grave no joelho, né? Só que o Dudu é um jogador que o Tite preza muito por esse tipo de jogador. Isso é informação, tá? Jogador que atue pelos lados do campo. O Dudu pode jogar pelo lado esquerdo ou pelo lado direito. Tanto faz. Ele pode jogar em qualquer uma das duas posições. Então, por exemplo, quando a gente vê ali um Flamengo com um problema maior pelo lado direito do que pelo lado esquerdo, que é a questão do Luiz Araújo, né? O Dudu é um cara que pode jogar pelos dois lados, já jogou assim no Palmeiras. Inclusive, no Palmeiras, ele atuou já atrás do centroavante, tá? Isso com o Marcelo Oliveira lá atrás aconteceu muito. Ele jogava atrás do Alexandre. Então, é um jogador que pode atuar em uma dessas 3 funções, ao lado ou atrás do Pedro, por exemplo. Eu acho que o Tite utilizaria pelo lado direito, embora ele renda mais pelo lado esquerdo, mas por ali o Flamengo tem o Everton, Cebolinha. E sobre o Gabigol, gente, eu já falei, vai com Deus, vai embora, depois que colocou a camisa do Corinthians, é até gozado, né, que o Palmeiras demonstre interesse pelo Gabigol, tendo o Gabigol vestido a camisa do maior rival do Palmeiras, que é o Corinthians, né, e o Palmeiras nesse momento
A gente sabe disso, não tem nada assinado ainda, mas o Palmeiras, por meio do seu técnico Abel Ferreira, tem um interesse na negociação do Gabigol. O Palmeiras não tem um centroavante, né? Com a saída do Hendrick, o Palmeiras não tem um centroavante, tem lá o Flaco Lopes, que é um jogador bem mais ou menos, tem o Rony, um jogador adaptado à função de centroavante, então o Gabigol no time do Palmeiras serviria como uma luva, né? Então a gente está falando aqui de duas negociações que seriam ótimas, né? O Palmeiras com o Gabigol, o técnico Abel Ferreira que é o Gabigol, e o Flamengo com o Dudu, né? Jogador, como eu disse aqui, que atua pelos lados do campo, tal, faz bem esse papel, então seria uma boa para as duas equipes. Então eu não vejo nenhum impedimento nessa possível contratação do Dudu. É um jogador muito identificado com o Palmeiras. O Gabigol é muito identificado com o Flamengo. E o torcedor do Palmeiras receberia bem o Gabigol. Acho que o torcedor do Flamengo receberia bem o Dudu também. Tudo bem, Gláucia? Um grande beijo para você, um abraço aí para o Rafa, companheiro, também o Renato, todo mundo sempre ligado com a gente neste Sport Center. Bom, vamos lá, a Duda já falou bastante aí, essa questão Gabigol, Palmeiras, enfim, Flamengo. O que a gente tem de apuração e pode trazer para o fã de esporte é o seguinte: o Flamengo, o desejo do Flamengo sobre a questão do Gabigol é resolver logo a situação do atleta, né? Por isso que até, entre aspas, né, como eles têm chamado aqui internamente, o afastou, para, de fato, ele resolver essa sua situação contratual e aí saber se ele continua até o fim do ano e cumpre o seu vínculo e depois pode seguir a vida como quiser. Não é nesse momento que vai acontecer, pelo menos, a tendência de renovação de contrato, ou então ele se transfere agora. Então, o Flamengo entende que é muito provável que o Gabigol siga caminho para o Palmeiras em 2025. Então, diante disso, o Anderson Barros, diretor de futebol do Palmeiras, e o vice-presidente de futebol, Marcos Braz, têm uma relação bastante antiga, se conhecem já há bastante tempo, desde os tempos de Flamengo, né? Quando o Anderson Barros esteve pela Gávea, pelo Ninho do Urubu, eles conversaram e aí para saber a possibilidade de liberação do Gabigol agora para o Palmeiras. Qual seria essa possibilidade? Pois bem, o Flamengo entende que uma compensação financeira poderia acontecer, mas não seria tão interessante assim, um montante de 3, 4 milhões de euros, assim, o Flamengo teria um valor considerável, mas como é que ele utilizaria esse valor no momento, liberando um ídolo para outro rival, e aí poderia ter esse ídolo contra ele mesmo numa competição, numa Libertadores neste ano, e para ir ao mercado fazer essa reposição, teria que colocar ainda mais dinheiro. Então o Flamengo entendeu que esportivamente seria mais interessante tirar também um jogador do Palmeiras, fazer uma troca. Então ofereceu ali uma lista de 4 nomes para o Palmeiras. Teria ali Dudu, Rony e Gustavo Gomes também nessa lista. O quarto nome não consegui saber quem era exatamente, mas teriam esses 3 nomes aí e uma possibilidade, diante de tudo que já ocorreu nos últimos tempos, esse pedido para o Dudu sair para o Palmeiras, para o Cruzeiro, perdão, e aí depois ele não saiu, ficou aquele clima meio estranho por lá. O Dudu foi colocado como uma alternativa, mas o que incomodou o Flamengo nos bastidores é que o Flamengo não procurou exatamente o Palmeiras para fazer uma troca, Dudu-Gabigol. Ele colocou alguns nomes na mesa diante da possibilidade do Palmeiras tentar o Gabigol por agora. Isso não avançou, especialmente porque o Palmeiras, neste momento, ainda não tem um acordo sacramentado com o Gabigol. Então ficou mesmo por aí. O Flamengo, nesse momento, entende que o Gabigol tem que cumprir o seu contrato. É assim a tendência de momento. E ele vai ser relacionado, vai voltar a ser relacionado pelo Flamengo. Então, no jogo de quinta-feira, 20 horas, Maracanã, contra o Fortaleza. Gabigol, sempre bom lembrar, ele tem 5 jogos com a camisa do Flamengo no Campeonato Brasileiro. Se chegar a 6, bate no limite. E aí, se chegar a 7, extrapola o limite, não pode mais se transferir para nenhum outro clube da Série A e disputar o Campeonato Brasileiro. Libertadores já seria outra situação. Então ficou nesse pé, o Flamengo tentando levar aí uma troca esportiva, porque financeira entende que não seria tanta vantagem assim neste momento. As partes conversaram, não chegaram a um consenso nesse sentido, e o Palmeiras também tem que chegar a um acordo com o Gabigol, que já pode assinar um pré-contrato a qualquer momento.
Para arrematar, Gláucia, já me estendendo bastante aqui, o Flamengo segue de olho no mercado. Marcos Antônio é um meia da Lazio, esteve emprestado ao futebol grego. O Flamengo tem uma situação encaminhada com o jogador, mas tenta ali acertar com a Lazio situação de fluxo de pagamento, onde entra aqui, entra ali, qual o meio de pagamento exatamente para, de fato, ter esse jogador, que é bastante interessante. E sobre Claudinho, aquela velha novela de sempre, o meia do Zenit, teve pelo Red Bull Bragantino, o Flamengo tentou no passado, fez uma oferta, não foi aceita. O Flamengo recebeu uma sinalização de que poderia ser possível, dos intermediários do jogador, de tirá-lo de lá nesse momento. Talvez uma saída seria possível com uma proposta. O Flamengo informou até onde poderia chegar, não consegui confirmar os valores neste momento, mas informou até onde poderia chegar. E aí vai esperar um pouco, saber se o Zenit de fato topa fazer negócio com o Claudinho para, quem sabe, trazê-lo neste momento. É essa chacoalhada de momento no Flamengo entre Gabigol, Marcos Antônio, Claudinho, já teve Paquetá. É essa janela de meio de ano que está bastante aquecida no rubro-negro. Glaucia. Boa, Pedro. Muito obrigada. Da mesma forma, a gente segue contigo aí na apuração. Qualquer novidade, só chamar por aqui. Um beijo à nossa dupla que trouxe as informações aí de Palmeiras e também de Flamengo. Amigos, se não chegarem a um acordo aí nessa troca entre os jogadores, no mercado brasileiro eu só vejo um Palmeiras com condição de levar esse Gabigol, falando financeiramente, inclusive, ou principalmente na parte financeira, né? E aí ficaria mesmo para o ano que vem, que já se faça um acordo, que já haja um acordo agora, para o ano que vem, e aí por isso mesmo o Flamengo também olhando o cenário atual, já colocando ele mais uma vez aí para campo, para a relação de jogadores convocados, porque vai ficar até o fim do ano. Eu acho que o ponto é muito esse. Que o Gabriel vai ser jogador do Palmeiras, me parece que é cada vez mais provável. Questão de tempo. E aí a conversa muito é em ter agora. Eu acho que o Palmeiras seria legal já ter agora, pô. Pensou? Você conseguir no segundo semestre ter um jogador que acabou de perder o Hendrick, você ganha mais uma opção ali na frente para disputar com o Rony, com o próprio Flaco Lopes. Agora, todo esse projeto, essa negociação, quando a gente vai casar com alguém, a gente precisa que a outra pessoa só queira também, 2 pessoas queiram. Nesse caso, 4 partes precisam querer. Então, não é nem um trisal isso aí, já é bagunça, no caso. Então... Tem um nome técnico, mas eu não convém dizer, exatamente, né? Vamos deixar gente, pra lá. o horário não tá permitindo, 4h12 da tarde. No Gabigol, da hora, se ele já fosse agora, e o que a gente tem de informação que o Gabriel tem se preocupado em o Flamengo ter alguma compensação, então se a compensação for o Dudu, legal. Pro Palmeiras, o Dudu também acho que tá escancarado, que o Palmeiras tá quase colocando um laço nele e mandando, leva até pro aeroporto, se for o caso. Pro Flamengo, eu acho que até uma resposta, tipo, estão tirando o meu, mas eu vou tirar o deles também. Agora, realmente pegou uma parte importante do negócio que uma parte não quer. Então, eu realmente, vendo todo esse noticiário, e hoje de maneira um pouco mais, vamos dizer assim, mais estabelecidas notícias, me pegou isso. Acho que se o Dudu não quis ir para o Cruzeiro, que era muita grana, que era um contrato longo, com o clube que ele foi revelado, com o Alexandre Matos, que se ele não quis toda aquela situação que ele já tinha dado sim, por que ele iria agora para um dos maiores rivais do clube que ele é ídolo até hoje? Então, assim, eu acho que pegaria isso mesmo e acho que isso é a amostra de como o futebol foi para um lado racional e profissional dos dois lados, né? Porque uma troca dessa, a gente está falando dos 2 maiores ídolos atuais, das 2 maiores forças do futebol brasileiro hoje. Então, assim, pro Dudu seria mais difícil jogar também. Eu acho que isso pode ter pegado para ele. No Cruzeiro ele chegaria, tua camisa, joga. Talvez também, né? O Cruzeiro também está se reforçando e tem feito bons jogos. No caso do Gabigol, não. É um cara que entraria nessa rotação, que seria importante. Então, assim, eu ainda acho que o Palmeiras pode sinalizar para o Flamengo alguma graninha. Não sei se os 3, 4 milhões aí de euros que disse o Pedro, mas, assim, acho que faz sentido, porque se você olhar, o Gabriel não tem muito mais clima, né, cara? Por mais que eu veja que ele queira ficar, que ele tá tentando, depois de tudo que ele fez, dar a volta por cima, eu acho que ali não rola mais. Então talvez o Flamengo esteja fazendo uma forcinha
para ter alguma coisa em troca e poder até ir no mercado buscar outro centroavante, que você vai precisar e o Flamengo vai fazer. Fala, Rafa. Então, é uma negociação muito complexa pela essência, né, Renato, Glaucia, fã de esporte, porque envolve, de fato, muitas partes com interesses diferentes e cenários conflitantes, né? Bom, em relação especificamente à perspectiva do Gabriel, para ele o melhor que ele tem a fazer é ir para o Palmeiras. Eu não tenho dúvida em relação a isso, a relação dele com o torcedor do Flamengo está desgastada, com o clube também. Desde que ele começou, muito precocemente, a debater uma renovação de contrato, um compromisso que só terminaria em dezembro desse ano. 18 meses antes, ele começou a querer tratar de uma renovação. O Flamengo tinha outras prioridades. Isso foi dito para ele pelo Marcos Braz, pelo Rodolfo Landim, pelo Bruno Spindel. E aí teve toda aquela problemática envolvendo o exame que ele não quis fazer de antidoping. Ele posar no final do ano lá com... dar uma entrevista... Um detalhe importante, né? A gente está falando de toda essa negociação, mas a gente não sabe desse julgamento. Exatamente. Tem mais isso ainda, né? Ele é uma contratação de risco para qualquer clube, para o Palmeiras, para qualquer clube que queira contratá-lo. Agora, na perspectiva do Gabriel, me parece essa a equação de todas a mais simples. Ele precisa sair. Ele precisa buscar novos ares e se o Palmeiras aparece como uma alternativa interessante para a carreira dele, que ele siga. Agora, na perspectiva do Dudu, jogador de mercado joga onde quer. Isso aí é uma realidade imposta pelo Estatuto da FIFA. Desde que a gente acabou aquela história de lei do passe no Brasil e que o livre mercado passou a atuar com a globalização, o jogador de mercado joga onde ele quer. E se o Dudu não quiser jogar no Flamengo, não há nada no mundo que faça ele querer jogar. É uma questão específica dele. Eu também acho que é conveniente para ele sair do Palmeiras. Agora, se ele não quer magoar o palmeirense a ponto de ir para o rival, também é um direito dele. E sob a perspectiva do Flamengo, essa que eu acho bem interessante. A narrativa foi construída pelo presidente Landim, pelo Marcos Braz, esse tempo todo, para deixar claro o cenário para o torcedor de que o algoz da história é o Gabriel Barbosa. Ele está saindo porque ele quer. Então, o Flamengo, se consegue uma grana nesta negociação, não importa quanto seja, para a sua torcida, a equação estará devidamente finalizada. Você vende o jogador, que tinha um contrato só até dezembro, ou seja, na próxima janela ele já sairia de graça, um jogador que não quer ficar no clube, um jogador que fez coisas que são condenáveis sob a perspectiva de que é um ídolo, que deveria ter um pouquinho mais de consciência do seu papel, e acho que, no final das contas, a diretoria sai com aquela ideia de que ela preservou a instituição. Pelo menos eu penso dessa maneira. E, por fim, para fechar todo o quebra-cabeça, a perspectiva do Palmeiras. Ok, não quer pagar agora o que o Flamengo está pedindo, quer segurar um pouco mais, quer esperar terminar o compromisso para contratar o Gabriel, é legítimo. Só que o pré-contrato que o Gabriel Barbosa pode assinar hoje com o Palmeiras, pode assinar com qualquer outro clube. E aí o Palmeiras, querendo o jogador, vai arriscar que ele fique 5 meses aí flutuando e alguém chegando com a grana levar? Eu acho que para quem tem dinheiro, como o Palmeiras tem, deveria pagar pelo Gabigol. A gente segue acompanhando também com toda a nossa turma essa apuração de Gabigol, Flamengo, Palmeiras e vamos trazendo ao longo da nossa programação os desdobramentos. Dá uma olhadinha o que vai passar ainda na tarde desta segunda-feira no nosso Sport Center. Cardápio na tela. Entrevista exclusiva com... Em relação às análises da imprensa, as informações do jornalista aí sobre o Flamengo, e tá dando o que falar essa situação do Gabigol, essa possível troca. Sugeriram aí o Rony, o Gustavo Gomes, o próprio Dudu, e o site aqui fez o levantamento mostrando a diferença de valor de mercado entre Gabigol e Dudu. Os atacantes têm diferença milionária em relação ao valor de mercado. Nos últimos dias sendo especulado a saída do Gabigol do Flamengo, tanto que o jogador foi afastado para resolver essa situação do contrato, né, da renovação, após recusar uma proposta de 2,2 milhões de reais do Flamengo. Nas últimas 48 horas foi confirmado uma possível troca entre Gabigol e Dudu, já que ambos não devem seguir nos clubes. Enquanto o Gabigol se envolveu nas polêmicas, aí recusou ajuste salarial de 700 mil reais, Dudu recuou após ser aceitada a proposta do Cruzeiro, mas segue sem intenção de permanência por parte da Leila Pereira. Dudu recusou a ida para o Flamengo nas últimas horas, mas levantamos o valor, no caso do site aqui, ó, trouxe o lance, fez um levantamento que Gabigol possui um valor de mercado de 8 milhões de euros convertido para o real, ultrapassam 47 milhões de reais. Já o Dudu tem um valor de mercado de 29 milhões de reais, tá? Uma diferença aí de aproximadamente 18 milhões de reais de diferença entre o valor de mercado dos dois jogadores.
Bom, citaram aí o Rony, Dudu e Gustavo Gomes. Entre os três, preferência é do Gustavo Gomes, na minha opinião. Eu traria o Gustavo Gomes. Mas acho difícil liberar o Gustavo Gomes, capitão, né? Enfim, o Gustavo Gomes é quase impossível de vir. Mas vamos lá. Coloca a sua opinião nos comentários. O Marcos Braz confirma interesse do Flamengo em Claudinho, hein? Meio-campista aí do Zenit da Rússia. O meio-campista Claudinho, 27 anos, voltou a ser cogitado nos bastidores do Flamengo. O vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, deixou claro que está no mercado para reforçar o elenco para o Tite. E o novo reforço, o novo interesse aí do jogador, que seria o reforço do Claudinho do Zenit, tá? Ele em conversa com o Paparazzo disse o seguinte: estamos avaliando o negócio, sempre há uma oportunidade como essa, vamos tentar, procede sim o interesse, tá? Segundo o Paparazzo, o Flamengo fez uma proposta ao Zenit e os valores não chegaram aos 17 milhões de reais, contudo o Marcos Braz não quis dar detalhes de números, mas também confirmou interesse em outros nomes, como Marcos Antônio da Lazio. No ano passado, o Flamengo chegou a oferecer 15 milhões de euros, que também foi negado pelo Zenit da Rússia. E o valor pedido na época era de 25 milhões de euros. O Flamengo ofereceu 15. Coloque aí a sua opinião nos comentários, já se inscreva, acione o sino, deixa o like e até o próximo vídeo.